Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é mais um Política S, programa sobre política e poder do século diário, falando um pouquinho aqui, repercutindo sobre o nosso estado. Eu sou Vitor Taveira, a gente vem falando aí nos últimos programas de alguns municípios importantes, né, no Espírito Santo, como Serra, Vitória, Linhares. E hoje vamos debater outro que é fundamental, né? Estamos falando do segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo, que é Vila Velha, fica apenas atrás da Serra. E como convidado temos aqui o Rafael Primo, que é administrador e foi candidato a prefeito de Vila Velha em 2020 pela rede. Aí migrou, atualmente está no PT, no Partido dos Trabalhadores. É isso. Bem-vindo, Rafael, obrigado pela presença, né? A sua candidatura foi, na última eleição, a mais votada, assim, da esquerda, né? Mas se somar com a da Mônica Alves, do PSOL, os dois juntos chegam a pouco mais de 5%, né? O que é muito pouco, né? Para tradição, né? De lutas, como Vila Velha. Já teve, inclusive, prefeito do PT, deputados, né? E aí predominaram os políticos de direita, né? Quem ganhou foi o Arnaldinho Borgo, né? Um ex-vereador, filho de vereador, e derrotando o Neucimar Fraga e o Max Filho, que já foram prefeitos da cidade. Todos eles, né? Mais do campo da direita, da centro-direita, a extrema-direita. Então eu queria começar te perguntando um pouco isso, o que está acontecendo com Vila Velha, né? Porque hoje é, inclusive, considerado um principal berço do bolsonarismo, né? É de onde, inclusive, saem, geralmente, muitos dos atos, né? Vitor, eu acho que, primeiro, boa tarde a todos, todas e todes. Eu acho que o sucesso da direita depende proporcionalmente do nível de desinformação que aquele lugar recebe. Então, assim, eu, né, hoje, como mestrando em Sociologia Política, minha análise Vila Velha hoje tem uma adesão à desinformação fora do normal. E ali você percebe que ali estava um núcleo duro do bolsonarismo, né? As pessoas saíam ali do meio da Praia da Costa, se reuniam ali no Moby Dick e atravessavam a ponte, e aquilo ali era 70%, 80% do quórum que eles juntavam nos eventos deles. Então isso quer dizer que o bolsonarismo foi um movimento, mais que um movimento de direita, o bolsonarismo foi um movimento muito forte. E, para mim, bolsonarismo sem desinformação não existe. Então, tem muito a ver com o nível de desinformação que aquilo ali permite que se propague. Mas por outro lado, esse também chega nas periferias, né? Porque a gente tem uma grande mobilização, mas assim, né? A coisa começa a virar a partir de agora, né? Sim. A inelegibilidade de Bolsonaro não teve uma grande reação, sequer, né? Houve mais bem um silêncio ali, né? Na Praia da Costa. Cômodo silêncio, né? Então, assim, é um momento em que começam as coisas a se fragmentarem também, né? O Arnaldinho Borgo, prefeito, seria mais o que chamariam de um bolsonarista de sapatênis, né? Faz o estilo Pasolini, busca esse eleitorado, mas também não quer perder outro eleitorado um pouco mais de centro, né? Eles buscam uma visão soft, né? Uma visão tranquila, mas eles de fato defendem projetos claramente de extrema direita. São movimentos que eu dizia que na política é muito simples você determinar se uma ação política é de direita ou de esquerda. Se ela inclui, ela é de esquerda. Se ela é excludente, ela é de direita, e bastante de direita. E, infelizmente, o que a gente percebe em Vila Velha nessa gestão primeiro, uma gestão muito cosmética, muito trabalho no embelezamento, pinturas de faixa, reformas de praças, e nada além disso. Terra Vermelha, região 5, continua com o mesmo problema de transporte público, a mesma dificuldade de infraestrutura básica, um avanço, sim, de um posto de saúde, mas posto de saúde esse que foi feito com dinheiro da gestão passada, foi orçado e construído na gestão passada, inaugurado nessa gestão. Então, assim, nada que tenha de verdade interesse para mudar a vida estruturalmente das pessoas foi feito. Que dirá para essas pessoas que estão atrás desse muro invisível que Vila Velha tem claramente, né? Porque a gente tem em Vila Velha um desenho que é do Jockey Itaparica, ele corta até a Praia da Costa. Esse quadrante aqui, chamado de região 1, vive numa realidade
Leblon e Copacabana. E o restante de Vila Velha inteiro, ou seja, região 2, 3, 4, 5, vivem de abandono, de gestões, não só dessa gestão, mas de gestões passadas também. Porque também, assim, o que você apontaria como política, falou de políticas de direita, que são, quer dizer, essa gestão tem marcas de política de direita, o que você citaria como exemplo? Não, na verdade, esse governo do Arnaldinho, ele não apresentou políticas. Ele mantém a exclusão no status quo. A inatividade é a estratégia. A estratégia é manter as coisas como estão e focar no embelezamento de uma determinada região. É uma gestão extremamente cosmética. Hoje, Vila Velha, estruturalmente, tem avançado, sim, com o dinheiro do governo do estado. Quem está bancando a macrodrenagem, fazendo um investimento de 2 bilhões de reais, é o governador Renato Casagrande. No entanto, se você olhar nas placas, aparece que esta obra é uma obra da Prefeitura de Vila Velha com parceria com o governo do estado, em parceria com o governo do estado. É risível, mas assim, infelizmente, e aí voltando para o tema da desinformação, essa desinformação pega, porque ela é repetida com estratégia. E a gente sabe que eles aprenderam a fazer isso muito bem, né? Fazer de uma mentira um fato. E Arnaldinho é muito carismático, usa muito bem as redes, né? Muito então, bem. Assim, é um cara que está se projetando, quer dizer, conseguiu vencer uma eleição duríssima, né? Com 2 ex-prefeitos, Sim, que tem todo um histórico, né? Inclusive, né? Sem a máquina, né? Na próxima eleição ele tem a máquina. A máquina na mão e tal, e é visto como um cara que pode se projetar para muito além, né? A partir dessa prefeitura, para outras disputas, inclusive isso cogita, digamos, para o governo do estado, né? Sim. Coisa que marcou, que eu lembro do noticiário, foi até a questão dos catadores, né? Foi uma grande polêmica, era uma política considerada higienista, né? Foi muito contestada. Considerada não, é uma política higienista, de fato. É literalmente condenar o pobre à pobreza extrema. Aquilo ali foi um momento, assim, de exposição de personalidade que realmente ele é. Ou seja, porque o catador, que geralmente são pessoas que trabalham mal vestidas, que trabalham com muita dificuldade, carregando uma carroça, muitas vezes essa carroça tem um mau cheiro, ele não quer isso trafegando na população A e B de Vila Velha, porque isso desembeleza o trabalho de embelezamento que ele faz. Então, assim, essa gestão cosmética está ficando muito característica. Agora, por exemplo, o que vem se falando de, né, claro que a corrida eleitoral ainda estamos longe, mas já está, cada vez mais vai esquentando daqui para frente, né? Mas aí você vem ouvindo falar de nomes como Coronel Ramalho, né? Sim. Então, são outros nomes à direita e tal. Então, eu queria saber de você como é que você vê, na verdade, o contrário, o desafio da esquerda, quem que você considera os nomes, né, também, que podem vir da direita, mas assim, principalmente na esquerda, como é que você vê esse desafio de construir uma candidatura forte, né? Porque há tempos que Vila Velha não vê uma candidatura realmente competitiva, que seja pelo menos progressista, né? Hoje, qualquer adversário do Arnaldinho vai ter muita dificuldade porque ele mostrou que ele sabe usar a máquina na última eleição. Ele fez um deputado federal que ninguém conhece a voz. Então ele mostrou que ele sabe usar a máquina eleitoralmente falando. Então vai ser muito complicado qualquer que seja o candidato. Agora, para a esquerda, realmente eu vejo hoje a esquerda de Vila Velha fragmentada, muito fragmentada, e essa fragmentação, de fato, não mobiliza, não mobiliza. É uma candidatura hoje, eu acho que do campo progressista inteiro. E aí eu falo, a Federação PT, PV e PCdoB, e aí um sonho, né? PSB, PDT, Rede. Eu acho que isso seria muito saudável para a cidade, seria muito importante. Até porque, eu sempre falo isso, assim, esse papel que eu cumpri em 2020, a gente sabia, eu era um total desconhecido, mas eu topei pelo debate. Eu acho que eleição serve para você, mesmo que perdendo, balizar a sua oposição. E dizer que a esquerda tem um projeto, sim, para Vila Velha, um projeto que inclui, que traz fraternidade, que enfim, traz humanidade para a cidade. Eu acho que uma candidatura hoje de esquerda seria interessante, até por isso. E você considera a possibilidade de encabeçar novamente?
Olha, meu planejamento hoje é de ser candidato a vereador. Tenho conversado com algumas pessoas sobre algumas possibilidades, mas assim, nada que tenha ganhado proporção. Mas se no final dessa caminhada, chegando no processo eleitoral do ano que vem, e se compreenda, se entenda que é uma candidatura que vai fazer sentido, pode ser que aconteça. Pode acontecer tudo e pode acontecer nada. Mas por que você pensa prioritariamente em ser candidato a Eu vereador? acho que hoje, se eu viro candidato a vereador, eu entro com chances reais de vencer para a vereança, e eu acho que eu desmonto essa Câmara do 17-0, que foi assim durante mais de metade do mandato, agora que ele está tendo uma micro-oposição. E a gente vai ter ali né, se eu, no caso, prosperar, vai ter um vereador que vai pedir informação, que não vai aprovar crédito suplementar em regime de urgência, vai ser uma pessoa que vai exercer sua função. O que a gente nota, né, porque ainda que seja minoritário, a gente estava conversando aqui, né, na Câmara de Vitória, tem sido feito barulho, a oposição pequena, Lógico. minoritária, tem causado ali alguns questionamentos, né, dando visibilidade a alguns questionamentos, claro que também tem essa coisa do extra-institucional, né, que é importante para munir, né, o que você fala de Vila Velha, hoje os movimentos parecem estar pouco articulados, isso também é um problema grave, porque a partir do momento que há uma pressão popular, isso acaba ecoando Sim. nos espaços, porém, como você falou, também não encontra muitos lugares nessa institucionalidade para Não. manifestar, né? E- A Câmara e- hoje tem sido... E a gente tem que ocupar esses espaços, porque não adianta ter belas ideias, mas não ter tribuna para debatê-las. Então tem que ter tribuna. A esquerda precisa se mobilizar. Eu espero que a nossa federação faça de 2 a 3. Eu espero que o pessoal eleja de 1 a 2. Eu espero que o PDT faça de 1 a 2. Eu espero que o PSB faça de 3 a 4. Falando hoje da conjuntura política que observa. Então, eu acho assim, a gente tem como entrar com uma Câmara de 21 vereadores, que mudou recentemente, e entrando aí com 8, 9, 10 pessoas que vão entrar com pelo menos independência, com interesse de fazer com que a sociedade seja atendida. E o que você acha que precisa ser assim, as principais pautas, digamos, pensando numa candidatura majoritária, né, que una o campo Eu progressista? acho que o campo progressista de Vila Velha tem que decidir. Nós vamos manter esse muro invisível que separa a cidade em duas? Eu acho que essa é uma questão. E para isso é muito simples, é desenhar políticas públicas de atendimento para as áreas mais carentes. Parar de fazer gestão cosmética e fazer coisas que trabalhem, que modifiquem realmente a vida de quem mais precisa. As pessoas precisam de um transporte melhor, as pessoas precisam de saneamento básico, as pessoas precisam ter emprego na sua região. E isso tudo são articulações que partem da prefeitura, não partem da Câmara. Você vê, Vila Velha, uma das coisas que eu debati muito na campanha foi o nível de investimento e arrecadação de Vila Velha. Vila Velha arrecada a mesma coisa praticamente de quando eu debati isso há 2 anos atrás. 1 bilhão e 200 milhões. É muito pouco. Por quê? Porque não se consegue atrair, ou não se tenta atrair empresas e segmentos para cá. Eu tenho certeza que um prefeito hoje com determinação, e aí eu vou citar até uma pessoa que politicamente eu discordo de muita coisa, mas está registrado na história de Vila Velha que Neucimar Fraga fez. Ele falou do Porto de Águas Profundas, ele foi à China procurar empresas para se instalarem no Espírito Santo, e não é porque ele não performou naquele momento que esse tipo de coisa tem que parar. Isso deveria ser uma coisa deveria não ser uma coisa de governo, mas sim de município. O prefeito tem que tentar trazer possibilidades, dinheiro, enriquecimento, emprego, e não subemprego, empregos que valorizem, que mudem a vida das pessoas. O prefeito tem que tentar fazer isso o tempo todo. Nós temos lá, hoje, Vila Velha, 500 mil habitantes. É muita gente. E é muita gente precisando do governo, precisando da prefeitura, precisando de assistência do serviço público. Uhum. E você enxerga bons nomes para a candidatura à prefeitura? Tipo assim, além de você, ouvi falar já do Nunes, né, que foi candidato a vice na sua chapa, né, que é do PT. Você vê outros nomes sendo colocados, movimentações, ou nomes que poderiam justamente agregar, né, talvez um perfil mais de centro-esquerda também, mas agregar, que a chapa, a prefeita e a vereador geralmente tem uma ligação muito estreita, né? Uma pode ajudar a impulsionar a outra. Então é importante também.
Olha, eu não vejo muitos nomes, não. Não sei se a Mônica gostaria hoje de ser candidata novamente. Não. Alves do É, a Mônica PSOL. Alves do PSOL. O Nunes eu ouvi pela imprensa também, mas nunca vi nenhuma manifestação dele. Eu acho que hoje, assim, no campo da esquerda e centro-esquerda, ninguém se coloca hoje como pré-candidato a prefeito, e constrói essa candidatura, né? O que não, mais uma vez, Vitor, o que não determina que não acontecerá. Se as condições daqui até o próximo período eleitoral construírem, proporcionarem, a gente avalia. E o PT não conseguiu, né, nenhum mandato na última eleição na Câmara. Como é que você está analisando e participando desse processo, já como pré-candidato, né, vereador de alguma maneira? Como é que você vê essa montagem de chapa? Porque realmente não basta uma candidatura forte, né? Tem que ter uma densidade aí nos bairros, geralmente tem candidaturas mais ideológicas que abarcam um voto mais difuso, mas também tem aquela candidatura de bairro que consegue fazer um trabalho territorial. Como é que vocês estão vendo essa Eu acho que a nossa chapa hoje ela está muito próspera, né? A primeira a contar com o Sagaz, que é vereador pelo PV e estará nessa chapa. Nós temos aí pelo PT pessoas que vão contribuir com votos e sempre contribuíram de maneira excelente, de maneira muito importante, como a Maria Tereza Frizeira, como a Inês Simon, como o Isanildo Sabino e como o Fabrício Santana, presidente do PT. Então, assim, são pessoas que estão disputando de fato 2 a 3 vagas. São pessoas que hoje estão no processo colocadas de verdade, pessoas que vão para uma campanha não só para cumprir um papel tático, mas vão buscando a vitória. Então, assim, acho que a nossa chapa hoje ela está bem desenhada. Lógico, tomara que ela fique mais forte, mais gente chegue, e aí eu aproveito a oportunidade. Hoje estou trabalhando nisso. No número de filiações, quem quiser se filiar ao PT de Vila Velha, por favor, pode se manifestar. É importante porque quem quiser ajudar nesse processo sempre vai ter um espaço para performar. E você hoje está atuando, né, dentro do governo do Estado, certo? Sim. Na Secretaria de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Né? Como é que você vê, porque você trouxesse um pouco dessa questão dos direitos humanos aqui do município, né? Como é que está a situação em Vila Velha? Como é que está a situação no Estado? Eu acho que uma boa radiografia disso é ver que Vila Velha não tem uma Secretaria de Direitos Humanos, né? Um município com 500 mil habitantes. E violações de direitos humanos acontecem em todos os lugares, muito mais nos centros urbanos. Então, Vila Velha tem violações diversas. E seria muito razoável um prefeito, não precisava ser de esquerda não, tá? Precisava só ter humanidade, estabelecer que, além da assistência social que trabalha para aqueles desassistidos, ter política de direitos humanos previne violação de direitos humanos. E dentro de direitos humanos, só que colocar direitos humanos é uma situação, é uma decisão muito corajosa, Vitor. Por quê? Porque direito à comida é direito humano. Direito ao trabalho é direito humano. Então, quando você faz isso, você está assumindo o compromisso de performar nessas áreas. E isso faz com que muita gente recue nessa construção. E como é que você enxerga o papel que o governador Renato Casagrande pode exercer nessa eleição? Porque é sempre muito complexo, né? Enfim, ele tem relações, né, com o prefeito, institucionais. Sim. Você acha que ele pode vir a apoiar uma chapa de oposição, que ele tende a ficar mais em cima do muro? Eu acho o seguinte, eu vou começar pelo exemplo de Vitória em 2020. O governador tinha 3 candidatos. Gandini, Sérgio Sá e João Coser. Minha avaliação, tá? Eu não ouvi isso dele não, mas a minha avaliação é essa. E ele ajudou essas pessoas de maneira muito neutra. E eu acho que em 2024 ele vai agir assim nos principais municípios porque ele é o perfil dele. Ele não deve... Eu não acredito que ele banque candidato A, B, C dentro de determinado município. Não é o perfil do governador até hoje. Agora, tudo isso é um achismo, né? Tudo isso é um achismo. As conjunturas políticas se moldam conforme as necessidades do momento. Mas eu acho que não. Acho que ele não
não deve botar a mão e fazer um ungido para ser candidato, não. Porque também tem esse lance de que se decide ali a grande vitória, principalmente, de forma conjunta, né? Então, Tal da geopolítica. Exato, né? a geopolítica ali. Então, você tem a candidatura colocada pelo PT, que é a do COSA, que sem dúvida é a prioritária, não só a nível estadual como a nível nacional. Exato. Né? Que é uma das candidaturas que deve ter viabilidade de prefeitura de capital. O PT vai botar força. Vai botar força. Então, assim, aí em Cariacica tem se colocado a Célia Tavares, né, como nome. E na Serra, agora a vereadora Elcimara, né, acabou de migrar, mas assim, tudo isso são coisas colocadas que nessa negociação, né, a gente sabe que o poder hegemônico ali é do COSA, se tiver que negociar a preferência, né, digamos, a estratégia do partido, inclusive nacional, vai ser por ele. Isso pode também esvaziar, né? E assim, pensando pragmaticamente, e é uma coisa que eu tenho me tornado mais com o tempo mais pragmático, se você analisar a viabilidade eleitoral das últimas eleições, das performances das últimas eleições desses pré-candidatos, o João realmente está muito à frente. Primeiro que ele já foi eleito e reeleito a prefeito e foi muito bem votado para deputado estadual. Então, realmente, hoje ele chega muito forte para essa disputa. As outras candidaturas podem brigar, podem lutar, mas assim, não sei se terão condições objetivas de disputar. Você acha que não necessariamente o PT precisa ter uma candidatura no município? Eu gostaria que o PT tivesse uma candidatura a prefeito em todas as cidades do país, mas primeiro que não é possível, e eu acho que não terá. Acho que, sinceramente, não terá. Mas você acha possível, por exemplo, uma aliança com o PSOL, que é também federação com a rede, né? Olha, para mim faz parte da construção do campo democrático. Acho que o governo Lula está aí para provar que aqueles partidos que a gente nem abria diálogo, Lula como estadista, está lá conversando com republicanos, com metade do PL. Há quem não goste, mas pragmaticamente, pensando nos resultados reais, objetivos, são decisões que facilitam a sua gestão. E Lula, assim, não está muito fácil, né? O governo dele, digamos, né? Está encontrando muitas dificuldades, um Congresso muito conservador e tudo mais. Mas a gente tem esse momento em que o bolsonarismo está ali travado, né? Com a inelegibilidade, as disputas internas. E pensando em Vila Velha, como a gente falou, né? Um lugar que tem sido expoente, né? Essa fragmentação pode se manifestar aí, né? Eu não sei se aí pode ser a oportunidade de abrir a brecha para essas candidaturas progressistas, né? Sim. Então, eu acho que também é uma questão que a gente vai ter que observar, né? E tem o mecanismo da catapulta, é muito real, né? Uma candidatura a prefeito que defenda uma ideia com objetividade, com clareza, que inclua, impulsiona todas as chapas. E as chapas impulsionam essa candidatura. Então, assim, seria muito saudável se acontecesse. Para o PT seria uma possibilidade real ter um candidato que vai ser o candidato do Lula, né? Agora, se for para outro partido, isso já teria que ser mas eu acho negociado, que apareça com... Diferente do Casagrande, né? Que eu acho que tem outros interesses. Acho que o PT não teria um problema de colocar um apoio a uma candidatura. Não, eu teria um orgulho de falar que sou o candidato do Lula, mas, assim, né? A gente precisa de entender o contexto realmente, primeiro, da geopolítica, segundo, da viabilidade, e terceiro, e mais importante, se uma candidatura dessa junta o campo. Junta. Se junta, faz sentido. Se não junta, não faz sentido. Lula está aí nos reensinando a fazer política. Tem que juntar, tem que chamar os divergentes. Você não precisa chamar os inimigos, né? Você chama os divergentes para construir a convergência. É isso. Se a gente conseguisse hoje juntar no campo, faria sentido. Um cenário difícil, mas assim, o que você colocaria aí, chegando já no final, né, de uma mensagem final aí para a população de Vila Velha, para os partidos progressistas e para os movimentos sociais? Olha, para a população, enquanto, né, uma pessoa que estuda a sociologia política, eu falo sempre que o cidadão deve pensar nele, sabe? Decidir pelo candidato que tem proposta que impactem na sua vida, que realmente mudem a sua vida. É isso que eu desejo para Vila Velha, que Vila Velha ganhe a tal da consciência
não só de classe, mas consciência política no sentido de escolher candidatos que vão defender determinado setor da sociedade. E eu acho que a população mais desfavorecida hoje está muito carente, muito abandonada, reforço isso. E quero muito que o campo se una. Me coloco à disposição para fazer sempre conversas, estarei sempre à disposição para a gente juntar, e acho que os partidos que quiserem conversar sobre isso, é a hora. Tá agora é uma boa hora. Beleza, tá em tempo, né? Tá em tempo. Mas é isso, obrigado, Rafael Primo. Esse foi mais um Política é Essa, um programa quinzenal do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Vai ao ar nos domingos às 9 horas, né, cada 2 semanas. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico aqui do Cauã Elmer, estúdio 42B, no centro de Vitória. E lembrando que siga, né, os nossos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Tem ali as novidades. E também o séculodiario.com.br, que tem notícias diárias sobre o Espírito Santo, para a gente analisar sobre esse olhar crítico, né? Como é que andam as coisas. Meu amigo, agradeço a você, agradeço ao Século Diário pela oportunidade, estou à disposição. Vamos lá, seguimos acompanhando. Obrigado. Um abraço. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.